Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Leandro Lessa e hoje nós estamos no capítulo 8, no coleta de dados utilizando APIs. Na aula de hoje, nós vamos coletar dados do Twitter e também vamos fazer os conceitos de APIs. Então, o que é uma API? A API, pessoal, é um conjunto de definições e protocolos que são utilizados no desenvolvimento e na integração de softwares de aplicações. A API é um intermediário que permite que serviços distintos, eles possam se comunicar uns com os outros sem precisar saber como eles foram implementados. Uma API ela pode ser considerada por um conjunto de soluções e rotinas que utilizam padrões de programação para acessar um aplicativo, serviço ou plataforma baseada na web. Através das APIs, os aplicativos podem se comunicar uns com os outros sem conhecimento ou intervenção dos usuários. Então, as APIs é uma forma de que como a gente consegue fazer comunicações entre plataformas diferentes, sem precisar saber como aquele método foi realmente utilizado, foi programado. Então, é uma forma mais, como podemos dizer, mais fácil e tranquila de resgatar aquele dado. Então, as APIs para mídias sociais. Atualmente, as mídias sociais elas disponibilizam APIs para a gente fazer a coleta de dados nas suas plataformas. Né? O serviço pode ser através de um cadastro, que pode ser feito de forma gratuita, ou em alguns casos, é até preciso ter investimento financeiro para obter o acesso. E cada mídia social ela tem as suas regras. Né? E as suas regras elas definem o que e quem pode extrair aquelas suas informações da plataforma. De modo geral, né, as mídias sociais, elas para dar acesso, né, disponibilizar acesso para os usuários, elas precisam ter um token de permissão de acesso. E com a questão da LGPD, as mídias sociais estão sendo mais rigorosas, né, com seus dados sensíveis. Então, é preciso ter cuidado e saber respeitar as regras que as mídias sociais elas definem para coleta de dados. E aqui são alguns dos links que existem, né, das principais mídias sociais que estão disponíveis para a gente coletar dados. Então vamos lá então, coletando dados no Twitter. Então vamos lá pessoal, estou aqui com o meu Jupyter Notebook aberto já. Eu já fiz todas aquelas etapas que vocês já sabem, né, de inicializar a máquina, o ambiente virtual, né, a máquina aí de vocês. E também já instalei a biblioteca que nós vamos utilizar, que é o TweetPy. Então, vocês instalem ele aí também, pipestall TweetPy. Depois disso, nós vamos importar as bibliotecas que nós vamos utilizar. Antes de nós iniciarmos a coleta de dados aqui no Twitter, eu preciso informar vocês, para que a gente possa fazer essa coleta, nós precisamos ter uma senha de acesso. O que vem a ser isso? Como a gente tinha falado um pouquinho antes, as redes sociais elas fornecem acesso para vocês através dos APIs, porém precisa de autentificação, ainda mais com a LGPD hoje em dia que está muito forte. Então elas estão muito receosas, mas é super tranquilo. Para fazer isso, nós precisamos acessar o site do Twitter e criar uma conta como desenvolvedor. Todos esses passos, eu criei um arquivo e vou estar disponibilizando para vocês no material didático, tá tudo bem? Mas eu gostaria só de falar isso porque às vezes vocês conseguem de forma rápida ou não. Então vai depender muito
do próprio site lá, né? E também das respostas que foram dando aqui. Mas isso aqui é muito relativo, tá ok? Então, uma vez que a gente fez o cadastro, respondeu todas aquelas perguntas que eles fizeram e eles retornaram o seu acesso, eles vão criar para você senhas de acesso. Então, esse aqui é um exemplo que eu deixei aqui para vocês, que eles vão passar várias senhas. Então, o que vocês vão fazer? Quando vocês tiverem as senhas, vocês vão criar um arquivo TXT e para cada linha você vai colocar uma chave. Por que disso? Porque a gente vai precisar desse arquivo aqui embaixo, nesse script. Então, o que eu vou fazer? Eu criei um arquivo chamado Twitter_token e para cada linha eu fui colocando as chaves que o Twitch me passou. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou abrir esse arquivo e vou ler linha por linha, né? Por exemplo, essa função strip aqui, ele quebra as linhas. Então, a primeira linha eu atribuo essa variável, a segunda para lá e todas as outras. Isso é uma forma de a gente encapsular as senhas, porque eu poderia chegar aqui e colocar aqui consumer key e colocar a minha senha, mas por segurança e boas práticas, vamos fazer dessa forma. Uma vez que as chaves estão no arquivo em memória, nós vamos fazer a autentificação. Essa autentificação, o próprio API, ele nos fornece através da documentação, que está logo aqui em cima. Então, quando vocês estiverem fazendo a sua API, passe aqui, dá uma lida, vê quais são os métodos. Tem muita coisa legal aqui, muito tutorial, e é bem fácil de fazer também. Tá ok? E nós vamos criar a conexão. Criando a conexão, nós podemos ver quais são os tweets, né, públicos que estão aparecendo na minha timeline. Então, por exemplo, aqui eu tenho todos esses tweets. Perceba que a gente tem aqui, ó, retweet. Isso aqui a gente não quer. Então, vamos depois tratar isso mais para frente. Tá ok? Então, vamos extrair os tweets baseados em um tema. O que significa? Aqui está trazendo todos os tweets aleatoriamente, de acordo com o que vai aparecer na timeline. Porém, a gente consegue fazer uma extração baseada em palavras-chave. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma string de busca chamada #fascina. Quando eu for buscar por isso, ele vai trazer todas as informações que aparece essa palavra. Para fazer isso, a gente vai utilizar uma função chamada cursor da biblioteca, né? Então, vocês podem verificar depois a documentação do cursor. Mas, basicamente, o que ela vai fazer? Ela vai fazer uma pesquisa pegando essas palavras, retornando os 50 itens e atribuindo a uma lista de tweet. Então, vamos fazer isso aqui. Ó. Vamos atribuir, né? Criamos a busca de palavras e agora nós temos todos os tweets aqui relacionados a isso. Para ver, nós vamos percorrer esses tweets e ir trazendo. Então, essas aqui são todas os tweets que têm a hashtag vacina. Ok? Então, agora vamos verificar os atributos que contém dentro de um tweet. Para a gente fazer isso, a gente vai colocar a palavra tweet._JSON. Então, essa é a estrutura de um tweet. A gente tem vários atributos que nós podemos utilizar para fazer essa coleta de dados. Para esse caso aqui que a gente acabou de fazer, a gente utilizou o atributo username e o texto. Então, eles estão aqui, ó. Vocês podem ver que aqui tem um texto, o texto aqui de cima, e o username está aqui para baixo, aqui, ó. Username. Então, nós utilizamos esses dois aí. Então, a gente pode visualizar, né, em intuito de exemplo, né, a gente tem várias informações e nós vamos utilizar essas aqui, olha. Nós vamos utilizar a data da publicação, que está nessa variável. Nós vamos utilizar o nome, a descrição do usuário que ele coloca, a localização onde está postando o tweet e o tweet em si.
Então, para facilitar um pouco a nossa visualização e entender quais são as chaves, nós podemos utilizar esse comando vars, o nome do tweet, .keys. Então, ele vai retornar aqui todas as chaves que estão dentro de tweet. Então, todas são essas aqui. Se eu quero ver uma chave específica, por exemplo, no caso de usuário, que está aqui, olha só, user, eu posso fazer a mesma coisa, tweet.user, né, como var, e eu vou ver as keys dele. Então, por exemplo, nós vamos utilizar o nome, a localização e a descrição desse atributo. Então, se eu rodar um print aqui, eu vou pegar a informação do primeiro tweet que veio da minha pesquisa. Então, eu tenho que a pessoa colocou, né, o nome dela e o tweet, e a localização dele. Tá vendo? Que legal? Então, agora vamos fazer o seguinte. A gente precisa retirar os tweets que são repetidos, né, que são os retweets. Então, a gente precisa criar uma string de busca que vai retirar isso. Para isso, a gente vai utilizar esse comando, né, na própria string de busca. -filter, retweets. Então, todos os retweets que forem repetidos, nós vamos retirá-los da nossa coleta. Vamos rodar novamente e ver como que está a nossa coleta de dados. Perceba que agora não apareceu nenhum retweet aqui, ó. Legal, né? Uma informação importante que temos que falar para vocês também é que essa coleta ela é dinâmica. Ou seja, toda vez que eu rodar a string de busca, pode vir informações diferentes. Por que isso acontece? Porque a cada minuto, a cada segundo, pessoas postam tweets. Então, a gente precisa criar uma estrutura de dados que a gente vai armazenar esses tweets. Vamos fazer um teste aqui para ver como é que se muda de verdade mesmo? Então, perceba só. Esse é o primeiro registro que nós temos. Vamos rodar novamente a busca e vamos trazer as informações. Viram aí que mudou? Olha só que legal. Então, trouxe outros registros. Legal, né? Muito legal mesmo. Então, vamos criar uma estrutura de dados que a gente vai armazenar esses tweets. Então, só para relembrar, nós vamos ver quais são as variáveis que nós vamos utilizar nesse script aqui de baixo. Então, vamos pegar os retweets e vamos criar uma lista de tweets e vamos adicionando. Nós vamos adicionar a identificação, o nome, a descrição, a localização e o post em si. E no final nós vamos adicionar nessa lista. Está processando. Pronto. Agora nós vamos ver o conteúdo das 3 primeiras linhas dessa lista. Então nós temos aqui as informações que nós acabamos de coletar. Uma vez que nós temos dentro de uma lista, nós podemos colocar dentro de um data frame e para trabalhar esse dado de uma forma mais tranquila, mais prática. Então, como vocês já sabem, esse aqui é o script de construção do data frame. Nós vamos passar essa lista de tweets, vamos especificar as colunas. E aqui está o nosso data frame, que a gente acabou de criar. Uma vez que a gente tem o data frame, nós podemos trabalhar o dado da maneira que nos for mais útil. Então, dessa forma, você pode criar uma estrutura de armazenamento do banco de dados, você pode exportar para um arquivo TXT, você pode fazer operações aqui dentro desse data frame, fazendo análise de texto, um sentimento análise. Então, aqui é com vocês, ok? Então, na aula de hoje, nós conhecemos os conceitos, né, de APIs e realizamos a nossa coleta de dados no Twitch. Na próxima aula, nós vamos coletar dados através de uma API. Um grande abraço e até logo!